Olá, meu nome é Ana Paula e eu vou apresentar os meus resultados do desenvolvimento vegetal no cultivo de rúculos. Nos dias atuais, é muito citado sobre a disponibilidade e a qualidade da água e do ar, mas não são somente esses fatores que devem ser discutidos. O solo que recobre a terra é o grande responsável por produzir vida e alimento, além de suas funções básicas para o ecossistema. O solo fornece nutrientes essenciais para as lavouras e florestas, filtra a água e contribui para regular a temperatura das emissões dos gases de efeito estufa. A composição do solo interfere diretamente nas plantações, pois a quantidade de nutrientes presentes no solo reflete na produção agrícola. Os solos ricos em nutrientes possuem grande fertilidade, fato positivo para as plantações. Já os solos pobres em nutrientes necessitam de adaptações para o cultivo. Nesse sentido, várias técnicas agrícolas foram desenvolvidas para alterar o solo e adequá-lo para plantações. Mas, infelizmente, os solos nem sempre são manejados da maneira mais adequada para favorecer o clima e a qualidade da água. Algumas medidas devem ser tomadas para a realização das plantações. Dentre as técnicas mais utilizadas na agricultura estão a análise da composição do solo, adubação, irrigação da planta, utilizando agrotóxicos, entre outros. Porém, algumas técnicas agrícolas têm provocado vários problemas ambientais, como poluição do solo por agrotóxicos, desmatamentos, queimadas, contaminações de recursos hídricos, erosões e entre muitos outros. Deste modo, para que um cultivo não seja prejudicial ao meio ambiente, é preciso aplicar métodos agroecológicos que respeitem o ciclo biogeoquímico. Neste trabalho e experimento, procurou-se observar e acompanhar o desenvolvimento das culturas de rúcula utilizando por meio de adubação orgânica e inorgânica. Foi fornecido pela professora Fernanda um kit agroecológico para cada aluno da turma do terceiro ano do curso técnico em meio ambiente do IFPR, contendo um sachê de sementes de rúculas, meia sacola de composto orgânico, um sachê de composto inorgânico e 9 placas de identificações de plástico. Para ser realizado o cultivo, além do kit disponibilizado, foi utilizado terra vegetal e 9 caixinhas de leite, as quais estão mostradas na imagem, e foram feitas de vasos para os tratamentos. Foi realizado furos nas caixinhas para possibilitar a drenagem da água nos vasos. Na tabela 1, podemos observar a composição dos tratamentos utilizados no cultivo das rúculas. Foram 3 tratamentos, T1, T2 e T3. T1, que foi a utilização do adubo da terra vegetal com composto inorgânico. O T2 foi forma a composição terra vegetal e composto orgânico. E o T3 é apenas a terra vegetal e servirá como nossa testemunha. O plantio das sementes de rúculas ocorreu no dia 14 de junho de 2021 e apenas 5 dias depois, dia 19 de junho, todos os vasos de todos os tratamentos apresentaram brotos. A coleta dos dados realizada neste trabalho foi realizada no dia 12 de julho de 2021, o qual totalizou-se 28 dias de cultivo. Os vasos foram posicionados em DBC, conforme a tabela 2. Aqui podemos observar a posição dos vasos em DBC. Está distribuído aleatoriamente para todos os vasos receberem a mesma quantidade de sol, de água e dos devidos cuidados. Para a coleta de dados, avaliou-se a quantidade de folhas, a largura, o comprimento, o tamanho da raiz e a altura da área externa das plantas. Os dados podem ser vistos na tabela 3. Foi medido cada tratamento, cada vaso de cada tratamento, pelos números de folha, largura, comprimento, raiz e parte aérea, como pode ser visto na tabela 3. Já na tabela 4, nós temos o número de folhas, a média do comprimento das folhas, a média da largura da folha, média do tamanho da raiz e a média do tamanho da parte aérea. Só foi possível realizar essas médias graças ao programa CISVAR, que criou estatísticas e tabelas com base nas análises de Tuckey. Conforme o resultado das tabelas, quais foram analisadas estatisticamente, observa-se que não houve grande diferença entre os números de folhas, entre o comprimento, a largura e sobre o tamanho da raiz. Porém, sobre o tamanho da parte aérea, podemos analisar que ele foi o que menos apresentou desempenho em relação aos outros tipos de tratamentos. Sendo assim, o tratamento 2, que representa o adubo orgânico, apresentou um melhor desempenho em relação ao tratamento 1,
que representa o adubo inorgânico, e o tratamento 3, que representa a testemunha. Analisando em sequência, o tratamento que respectivamente apresentou melhor resultado foi o tratamento 2, em seguida o tratamento 1 e, por último, o tratamento 3. Aqui podemos ver a comparação das plantas aos 28 dias de cultivo, separados certinho, cada um em seu tratamento e cada um em seu vaso respectivo. Concluiu-se através do respectivo trabalho que a adubação orgânica aumenta os nutrientes para a produção e para o crescimento vegetal, além de facilitar a absorção de água e fornecer uma melhor estrutura para a planta. A partir das ferramentas e condições em que foram executados este experimento, é possível concluir que todos os vasos com tratamento orgânico apresentaram um melhor desempenho comparado aos vasos de outros tratamentos. Sendo assim, quem apresentou um menor desempenho de produtividade foram os vasos da testemunha. E essas são as referências. Muito obrigada!